Olá pessoal, tudo bem? O que me levou a escolher o assunto de hoje foi a mudança que estamos observando na sociedade, através de um valoroso trabalho de jovens juízes e promotores de justiça em guerra declarada à corrupção, e também, por outro lado, uma juventude tão inteligente, mas ao mesmo tempo tão desequilibrada. É só olhar as estatísticas de suicídios e uso de drogas lícitas e ilícitas, e é nossa responsabilidade aprender a lidar com isso. E fazendo essa reflexão, lembrei dos índicos e cristais, e esse será o nosso assunto. O que são crianças e adultos índico e cristal? Como é que você sabe quando alguém que você conhece é uma criança ou um adulto índico ou cristal? Vou descrever as particularidades e as características principais destas pessoas, a destacar que o fenômeno índigo e cristal nos é apresentado pela espiritualidade como o próximo passo da nossa evolução como espécie humana. Nós estamos todos, de certa maneira, nos tornando índigos e cristal. As crianças índigo têm encarnado na Terra nos últimos 100 anos. Os primeiros índicos eram pioneiros e mostravam apenas o caminho. No meado do século passado, começaram a nascer um número significativo dessas crianças, e esses são os adultos hoje. No entanto, na década de 70, uma grande onda de índicos nasceu, e por isso agora temos uma geração inteira de índicos, que estão agora por volta dos seus 30, 40 anos e estão tomando seu lugar na sociedade como os líderes desse mundo. Os índicos continuaram a nascer até mais ou menos o ano de 2000, com mais habilidade e um grau de sofisticação muito grande na parte tecnológica e na parte criativa. Basta ver a facilidade com que essa geração lida com computadores, celulares e a facilidade que tem em manusear tudo isso. As crianças cristais começaram a aparecer no planeta a partir do ano 2000. Essas crianças são extremamente poderosas e o objetivo principal delas é levar-nos a um próximo nível de evolução. Elas são uma poderosa força de amor e paz no planeta. Os adultos índigos e cristais são compostos de dois grupos. O primeiro são aqueles que nasceram como índigos e que agora estão fazendo a transição para cristais. Isso quer dizer que eles passarão por uma transformação espiritual e física que acorda a consciência crística ou cristal e que os liga às crianças cristais como parte de uma onda evolucionária de mudança. O segundo grupo são aqueles que nasceram sem essas qualidades, mas que as adquiriram trabalhando arduamente, seguindo diligentemente um caminho espiritual. Isso quer dizer que todos nós temos potencial para fazer parte desse grupo. É uma questão de correr atrás. A diferença entre crianças cristais e índigos, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê numa criança quando ela é cristal são os seus olhos grandes, penetrantes e sua imensa sabedoria. Os olhos dela fixam na gente, parece que estão nos hipnotizando. É como se eles estivessem escaneando a nossa própria alma. Talvez você já tenha visto essas crianças até dentro de sua casa, seus netos, seus filhos, não é mesmo? Essas crianças são felizes, elas são encantadores e inclinadas ao perdão. Essa geração nova de trabalhadores da luz, totalmente diferente das gerações anteriores, são ativadas em vários aspectos. Elas apontam uma nova direção para onde a humanidade está se dirigindo. E essas crianças hoje estariam numa faixa etária entre 0 e 18 anos.
As crianças mais velhas, aproximadamente com idade entre 14 e 25 anos, que se chamam crianças índigo, partilham algumas características com as crianças cristais. As duas gerações são bastante sensíveis e psíquicas e têm objetivos de vidas importantes. Eles buscam uma causa, eles lutam por um ideal. A maior diferença é o seu temperamento. Índicos têm um espírito de guerreiro, porque o seu propósito coletivo é esmagar os velhos sistemas, é tirar essas coisas inúteis. Eles estão aqui para mudar os sistemas de governo, os sistemas educacionais, tudo aquilo que não tem integridade, tudo aquilo que não traz o crescimento e a evolução do ser humano. Aqueles adultos que resistem às mudanças e que ficam muito presos ao status quo, né, dentro de uma conformidade, que não querem mudanças e que não percebem a importância dessa nova geração que veio para mudar, estão frequentemente e erradamente, digamos, diagnosticando essas crianças como se fossem problemas psiquiátricos, como se tivesse transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, né, levando em médicos, e esses próprios médicos, infelizmente, medicando os índicos e frequentemente fazendo com que eles percam a sua sensibilidade, que são dádivas espirituais, e aquela energia de guerreiro que veio para mudar. Em contraste, as crianças cristais já são bem-aventuradas, têm um temperamento uniforme, dócil. Claro que podem ter ataques de fúria ocasionalmente, mas a maior parte dessas crianças são inclinadas ao perdão, a serem gentis, tranquilas. As crianças cristais são uma geração que se beneficia da precursão dos índicos, porque os primeiros, os índicos, vieram para liderar e transformar, cortando tudo que não tem integridade. Depois, as crianças cristais seguem o caminho aberto para um mundo mais seguro e protegido. Os termos índico e cristal, você deve estar perguntando o que é isso. Bom, eles foram dados a essas gerações porque eles descrevem com precisão a cor de suas auras, de padrões de energia. Como vocês sabem, nós somos seres vibracionais, né? Nós somos energia, e conforme a frequência da nossa energia, nós emitimos padrões de cor, padrão do certo, do errado. Tudo é feito através da energia e da nossa vibração. E a cor e o som também é uma forma de vibração. Então, quando nós estamos numa determinada vibração, nós emitimos uma aura de determinada cor. E no caso, a aura índico, ela é bastante acentuada nessas crianças. E essa cor é a do chakra do terceiro olho, o chakra frontal, aqui entre as sobrancelhas, né? Esse chakra, ele regula a clarevidência, ou a habilidade de ver energias, ter visões, conversar com espíritos. Muitas das crianças índicos são clarividentes. As crianças cristais já têm a aura opalescentes. O que é isso? É a cor da opala, é aquele branco leitoso, aquele branco transparente. Tá? Essa geração também demonstra uma fascinação por mexer com pedras, cristais e outros objetos esotéricos. As crianças índico podem sentir sentir desonestidade, como um cão fareja o medo. Os índicos sabem quando estão mentindo para elas, estão sendo manipuladas ou estão sendo tratadas com alguma condescendência. É como como seu propósito ele é coletivo, de nos introduzir a um novo mundo de integridade. Os seus detectores interiores são muito importantes, porque senão seriam facilmente enganados. Então eles já vêm com isso dentro deles, já faz parte deles não serem enganados.
ter a percepção, ter a intuição daquilo que é o correto. Como mencionei antes, alguns adultos sentem-se ameaçados por esses espíritos guerreiros, porque não querem mudar o seu status quo. Os índicos são incapazes de se conformar com situações disfuncionais em casa, no trabalho, na escola. Elas não têm a habilidade de se desassociar dos seus sentimentos e fingir que está tudo bem. E não se sentem em condições de fazer esse tipo de coisa. Agora, se eles estiverem medicados e sedados, eles vão acabar não perdendo essas habilidades, né? Esses dons espirituais inatos nas crianças cristais são também mal compreendidos, especificamente suas habilidades telepáticas, que as levam a falar bem mais tarde na vida. Essas crianças normalmente começam a falar com 2, 3 anos. A dificuldade começa quando as crianças são julgadas por médicos ou educadores como tendo padrões de falas anormais. Como é coincidência que a medicina, quer dizer, não é coincidência que na medicina está encontrando vários casos agora de crianças autistas. Na verdade, são diagnósticos errados. Não são crianças autistas, e sim crianças cristais. A verdade é que as crianças cristais são diferentes de outras gerações. Mas por que temos que encontrar razões patológicas para essas diferenças? Se as crianças estão se comunicando com sucesso dentro de casa e os pais não estão reportando nenhum problema, por que dentro de uma escola ou na sociedade buscar problemas? O critério para diagnosticar o autismo é bastante claro. Declara que uma pessoa autista vive o seu próprio mundo e está desligada, melhor dizendo, de outras pessoas. A pessoa autista não fala por causa de um desinteresse em se comunicar com as outras pessoas. Já as crianças cristais são totalmente o oposto. Elas são consideradas como um dos seres mais ligados, mais comunicativos, mais carinhosos, amorosos do que qualquer outra geração. Também são bastante filosóficas e têm dons espirituais. E elas exibem níveis nunca vistos de bondade, sensibilidade para com o mundo. As crianças cristais espontaneamente abraçam e se preocupam com pessoas carentes. Essas crianças merecem o nosso respeito e não rótulos de disfunção. Se há alguém aqui que tem problema disfuncional, são os sistemas que não estão adaptados à evolução contínua da espécie humana. Se nós envergonharmos as nossas crianças com rótulos, tirando a espontaneidade, ou a submetermos à medicação, estaremos enfraquecendo insidiosamente uma dádiva divina, uma dádiva conspirada pelo universo para a evolução da humanidade. Nós estaremos enfraquecendo uma civilização antes que ela tenha tempo de formar raízes. Existem muitas soluções e muitas alternativas, e o universo com certeza vai conspirar para que isso aconteça. Mas cabe a cada um de nós entender, compreender e ajudar essas crianças a modificarem o mundo. Porque nós não estamos fazendo isso para elas, estaremos fazendo isso para nós mesmos, porque este mundo que nós estaremos ajudando a construir é o mundo que nós estaremos vivendo numa próxima encarnação. Muito obrigado, até mais.